Oi gente, meu nome é Sabrina Bernini, pra quem ainda não me conhece. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco mais sobre o meu pai, porque vocês estão me questionando muito sobre isso. O porquê eu não falo do meu pai, o porquê vocês nunca viram ele aqui no meu canal, nem no meu Instagram, porque eu não toco nesse assunto, nem no nome dele, nem nada sobre ele. Então resolvi gravar esse vídeo pra contar um pouquinho do meu nascimento aí, de como eu vim ao mundo e sobre o meu pai, né? Já aproveitar e justificar o porquê eu não falo dele, tudo certinho pra vocês. Então vai deixando um like aí pra me ajudar. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho pra receber os próximos vídeos do canal e me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui. Então, gente, eu vou começar explicando um pouco pra vocês de como eu vim ao mundo, né? Então, a minha mãe, Vanessa, que é a minha mãe de sangue, que mora em São Paulo. Muitas de vocês que já me acompanham sabem, né, que eu tenho duas mães. E a minha mãe de São Paulo mora lá, tem a família dela, casou novamente. E enfim, minha mãe Vanessa e o meu pai Douglas, ele se chamava Douglas. Quando eles se conheceram, eles eram muito novos, né? O meu pai... Eu vou falando conforme eu sei, tá, gente? Porque eu também não sei muito. Então eu vou falar o que eu sei, o que me contaram. O meu pai tinha aí uns 14 anos e a minha mãe tinha 15, 16. Quando eles se conheceram, eles eram bem jovens, né? E eles se gostavam muito e tal, todo aquele romance, aquela paixão de adolescente. A minha mãe fazia várias loucuras pra ficar com ele, fugia de casa, dormia fora. Ele também, né? E como todos os adolescentes, aprontavam várias coisas por aí pela rua. E eles namoraram. Minha mãe conhecia a família dele, ele conhecia a minha família. E a minha mãe, né, ela era mais velha que ele, ela amava muito ele. Tinha um... Eu acho, assim, que ela nem chegou a pensar, ai, nossa, tipo, quero casar, quero ter filho, quero conviver com ele. Porque eles eram bem novos, então... A minha mãe gostava bastante de festa, o meu pai também, eles saíam, se divertiam, toda aquela coisa de adolescente. A minha mãe fala que o meu pai traiu ela e por esse motivo eles largaram e tal. E teve uma fase também que a minha família toda conta que o meu pai fez umas amizades aí não tão legais, né? Não tão boas. E começaram a fazer bastante coisas erradas, mexia com os outros, arrumava briga, encrenca, gostava de uma briga, assim, sabe? Eu tô falando o que me falaram, tá, gente? Porque eu era neném ainda, então eu não sei, não convivi esses momentos aí deles. Então eu vou falando pra vocês o que as pessoas me falam. E toda a minha família fala que meu pai tava numa fase da vida dele muito encrenqueiro, muito briguento, brigava com todo mundo, arrumava briga com todo mundo. E a minha mãe, após ele ter supostamente traído ela, largou dele e tal. E eu acho que ela já até me tinha, né? A minha mãe engravidou, ela tinha 16 anos e o meu pai, pelo que me falam, ele tinha 14. Eu nasci, meu pai, pelo que a minha mãe fala, não dava muita aquela atenção que um pai deve dar para um filho, até porque ele era muito novo. E como a minha família disse, ele tava nessa vibe aí de arrumar briga, de ficar na curtição. Eu nasci, minha avó, minha mãe Elaine, que é minha mãe de criação, que no caso ela é minha tia, e a minha bisavó Rosa, eles que mais olhavam por mim, porque a minha mãe também tava aí na vida louca, né, pelo que me dizem. Então ela gostava de sair, eu acabava ficando bastante com o pessoal aqui, eles que cuidavam de mim desde quando eu nasci, davam a atenção que um bebê precisava. Teve uma fase que me falaram que o meu pai chegou aí internado, a ser internado, creio eu que em clínica de recuperação, em Bauru. E o que aconteceu, gente? Tá aí o porquê eu não falo do meu pai. O meu pai, ele é falecido. Ele faleceu, ele tinha aproximadamente 17 anos, pelo que eu sei, pelo que me contaram. Ele tinha 17 anos quando ele faleceu. Tá, mas vamos voltar aí na parte da clínica. O meu pai, ele arrumava briga com todo mundo, pelo que me falaram.
E ele passou esse tempo aí internado nessa clínica, minha mãe ia lá, levava eu pra ele ver e tal. E quando ele saiu dessa clínica de Bauru e voltou pra nossa cidade, Marília, um carinha que supostamente ele tinha um conflito, tinha uma briga, ficou esperando ele e matou ele, né? E bem nesse dia que mataram ele, me dizem que ele tinha vindo em casa antes pra me ver, porque a minha casa e a casa onde o meu pai morava é bem perto, sabe? E inclusive aqui onde eu moro também, que é a mesma casa onde eu nasci, é bem próxima do local onde ele faleceu. E aí minha família me conta que nesse dia ele tinha vindo aqui em casa e ele queria muito me ver. Eu tinha aproximadamente, acho que 2 anos já. Porque se ele tinha uns 14, 15. Acho que ele fez 15 quando eu nasci. E a minha mãe, 16 pra 17. E ele faleceu com 17, então eu tinha uns 2 anos. Aí, enfim, ele veio aqui em casa, queria me ver. Implorou bastante pra me ver. E, pelo que me falam, não deixaram ele me ver. Não deixaram ele ter esse último contato comigo. E depois que ele saiu daqui da minha casa, ele foi descer pra casa dele. E foi nesse momento onde esse carinha aí pegou e covardemente pelas costas tirou a vida do meu pai. Matou meu pai com um tiro. Eu não sei o motivo exato, até porque ele infelizmente não tá aqui pra contar. Ele não teve a oportunidade de dar a versão dele do que aconteceu. A família do meu pai também eu não tenho muito contato, eu cresci afastada. Assim, quando a gente se vê, a gente se cumprimenta, eu sei quem são, eles sabem quem eu sou e tal, mas não tem aquele convívio de família. Então, essa foi a versão que eu soube. E o porquê eu não tinha falado antes do meu pai. Esse fato aí de eu ter crescido com o pai ausente, a minha mãe, a Vanessa, ela sempre me falava, seu pai já morreu e tal. Contava coisas e eu não queria ouvir. Eu, uma criança, fui crescendo na parte da infância e na parte da adolescência. Eu fui crescendo de uma forma que eu não queria ouvir minha mãe. Na minha cabeça, o meu pai estava vivo e ela não queria me contar. Na minha cabeça, aquela pessoa que ela dizia que havia falecido não era o meu pai. A todo custo, eu negava o fato do meu pai já ser morto e que eu nunca ia poder conhecer ele. Então eu tinha aquela ilusão, aquela esperança na minha cabeça de que um dia eu ia ver o meu pai, né? Um dia eu ia conhecer o meu pai. E que a minha mãe tava mentindo pra mim por algum motivo, que ela tem raiva do meu pai por algum motivo e ela quer falar que ele morreu, mas não, ele não morreu, ele tá vivo e eu sei que um dia eu vou encontrar ele, vou conhecer ele e tal. E eu fui crescendo dessa forma, sem o convívio também com a família dele. E quando eu encontrava a família do meu pai, a gente nunca tocava nesse assunto, né? Tipo, então, Sabrina, o seu pai morreu e tal. Porque não é um assunto também da gente ficar conversando toda hora, porque é uma coisa que não é uma coisa boa de ficar lembrando, de ficar falando. Aí eu fui crescendo dessa forma, achando que minha mãe tava me enganando, até que chegou, acho que eu tinha 15 anos. Foi quando eu tive um começo de depressão. Porque eu e a minha mãe, Vanessa, a gente sempre teve muitos conflitos. A gente não se dá muito bem. Não se dava, né? Agora a gente convive melhor. A gente não se dava muito bem, a gente sempre brigava. Ela me falou muitas coisas já que me magoou. E nessa fase dos meus 15 anos, foi um momento terrível na minha vida. Parece que o mundo resolveu desabar assim nas minhas costas, tudo no mesmo tempo. Que foi a falta do meu pai, começou a pesar muito na minha vida. Porque, não sei, tudo que acontecia, eu quero meu pai, eu preciso do meu pai, e o meu pai tem que brotar aqui, né? Vai pôr na minha cabeça que meu pai tinha morrido, que não tinha jeito, né? Aí, esse momento dos meus 15 anos, eu tive esse começo de depressão, ou depressão, não sei, eu sei que depois eu tive acompanhamento com psicólogo, tudo certinho. E aconteceu uma coisa muito estranha, assim, muito bizarra na minha vida, porque como eu disse pra vocês, eu não tinha contato com a família do meu pai. E teve um dia, e eu rejeitava, né, que ele era o meu pai, porque eu achava que minha mãe enganava eu falando que ele era meu pai e achava que meu pai era outra pessoa. Teve um dia que
Eu não consegui dormir a madrugada inteira. A madrugada inteira parecia que tinha alguém querendo me contar algo. Tinha alguém ali perto, que alguém precisava muito me contar alguma coisa. E vale lembrar que antes desse dia aí que eu não conseguia dormir, eu sempre implorava para Deus me mostrar quem era o meu pai e que se o meu pai realmente tivesse falecido, para mim ver ele em sonho. Eu sempre pedia isso para Deus, todos os dias da minha vida. Eu ia dormir e na minha oração eu pedia isso para Deus. Aí nessa noite, eu não consegui dormir a madrugada inteira. Parecia que alguém queria me contar algo, que alguém precisava me contar algo, só que ao mesmo tempo não tinha ninguém ali, né? Não tinha ninguém ali e não consegui dormir. Por volta das 9 horas da manhã, eu senti alguém me abraçando. Até me arrepia falar. Eu senti uma pessoa me abraçando, e me abraçando bem forte. E aí eu olhei assim, não tinha ninguém. E foi bem no momento que eu consegui pegar no sono que eu senti esse abraço bem forte, bem confortante, sabe? Eu olhei pro lado, não tinha ninguém. Não tinha ninguém dentro do quarto. Tava sozinha. Não tinha ninguém na sala. A minha família tava toda na cozinha. As pessoas que moravam aqui na época, que era minha mãe Elaine, e a minha bisavó. E, se eu não me engano, a minha tia Mayara também morava aqui ainda. As três estavam na cozinha, e a cozinha é bem distante do quarto onde eu tava dormindo. E aí, eu achei estranho, né? Tipo, nossa, senti alguém me abraçando e foi muito real. Parecia que realmente tinha alguém ali me apertando, assim, me abraçando. E era um abraço, assim, sabe aquele abraço que te traz paz? Que te traz conforto? E ao mesmo tempo não tinha ninguém. Eu simplesmente virei pro lado, achei estranho, né? Na verdade, eu até levantei, fui ver onde que minha família tava e perguntei: alguém foi lá no quarto mexer comigo? E todo mundo falou assim: não, a gente tá aqui faz tempo conversando, ninguém foi lá no quarto. Aí eu, então tá, achei estranho, voltei pro quarto, deitei na cama e peguei o meu celular. E bem na hora que eu peguei o meu celular, eu entrei no Facebook e apareceu pra mim uma publicação da irmã do meu pai, da minha tia, falando assim que naquele exato dia fazia, se eu não me engano, 13 anos que meu pai havia falecido. Foi 13 anos que meu pai havia falecido, ou 11, não me lembro ao certo. Mas estava fazendo tantos anos que meu pai tinha falecido e tinha um texto. E eu parei para ler esse texto e na hora meu mundo desabou, eu me revoltei comigo mesma por ter esse tempo todo, né, da minha vida ter rejeitado meu pai, ter negado ele mesmo, ele sendo falecido, eu não deveria ter negado ele. Mesmo eu ter a esperança de ter um pai vivo, vou negar o meu pai só porque ele é falecido, né? E nesse momento eu me arrepiei, fiquei muito mal, me senti uma pessoa horrível por todos os anos ter falado, não, esse daí não é o meu pai é outra pessoa. E então foi aí que eu entrei em contato com a família do meu pai, busquei informações, busquei me aprofundar mais no assunto do meu pai e tal, saber mais sobre ele. E foi aí que eu recebi algumas fotos. Porque a minha mãe, ela, assim, ela falava, só que ela não me mostrava foto, não me dava nenhuma prova, assim, de que eu era pelo menos parecida com meu pai. E quando eu entrei em contato com eles, eles me mandaram foto do meu pai. E eu vi que não tinha nem como falar que não era o meu pai. E foi aí que pesou mais ainda a consciência de ter ficado negando ele. E eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem, a foto do meu pai. E é isso, gente. Por isso que eu não falo dele aqui, porque é um assunto que eu não gosto de ficar comentando. É um assunto que traz bastante tristeza. Mesmo eu não tendo convivido muito com ele, era o meu pai, né? E, óbvio, eu daria tudo pra ter ele aqui. Até porque a forma que ele morreu foi uma forma muito covarde. Eu acho que independente de briga, de qualquer coisa, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E por esse motivo eu não gosto muito de ficar falando sobre isso, porque traz tristeza, né, pra vida da gente saber que era um moço que tinha já uma filha, tinha minha mãe, né, podia os dois viver certinho. E mesmo que hoje em dia não estivessem juntos, poderia estar os dois pelo menos vivos, bem e vivendo. Mas por um motivo que
seja qual for o motivo exato, né? Porque me dizem que foi por causa de briga. Seja qual for o motivo, seja por briga, por causa de mulher, por causa do que for, não justifica tirar a vida de outra pessoa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a minha história com meu pai, porque eu não falo sobre ele. É porque esse assunto me faz mal, me traz tristezas, então eu evito ficar falando. E porque ele não tá mais aqui, então não tenho por que também toda hora ficar tocando nessa ferida. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Expliquei da forma que eu abri meu coração aqui pra vocês e falei tudo o que eu sei. É pouco, né, o que eu sei, porque, como eu falei, ele não tá aqui pra contar a versão dele. Então, o pouco que eu sei da boca dos outros. E é isso, gente. Se você não for por aqui, se inscreva. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. E é isso. Me sigam lá no meu Instagram e até o próximo vídeo. Beijos, fiquem todos com Deus. E deem valor nos seus pais, porque depois que perde, não tem mais como trazer eles de volta.